Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá, vamos continuar nossos estudos de retas aí. Bom, estamos chegando no final, hein? Bom, então lembre que na aula passada nós vimos aí retas paralelas ou concorrentes. Aí lembra que eu expliquei e tal, a diferença de um do outro, só que a gente trabalhou em cima das retas paralelas. Hoje nós vamos ver as retas concorrentes. Então lembra que a definição de reta concorrente, ou melhor, retas concorrentes, é quando nós temos duas retas, né, óbvio, e elas se cruzam no único ponto, tá? Exatamente como está representado nesse plano cartesiano que eu coloquei. Porém, a gente vai estudar a condição de quando elas são perpendiculares. Eu até coloquei aqui para lembrar, tá? Perpendicular significa que o ângulo formado entre elas é 90 graus Celsius. Bom, gente, ó, então lembrando, quando a gente vê retas paralelas, lembra que os coeficientes angulares são iguais. Quando elas são concorrentes, tá? Que é no caso demonstrado aqui, os coeficientes angulares, eles são diferentes, tá? Então, marca isso daí, ó. Beleza? Bom, aí é o seguinte. Gente, tem uma situação aqui, ó, que eu até deixei aqui em destaque do lado, que é exceção. Bom, a gente for analisar aqui, ó. Eu tenho uma reta R, que eu coloquei em azul, e tenho uma reta S, que eu coloquei em vermelho. Elas são concorrentes, tá? Porque elas se cruzam no único ponto e são perpendiculares. Tá vendo que forma 90 graus aqui? Porém, nesse caso, é exceção. Bom, será que alguém lembra o porquê que nesse caso é exceção? Vamos lá. Eu vou analisar a reta S. Gente, lembra que o coeficiente angular, ele é formado, a gente pegar o ângulo do eixo X e rotacionar no sentido anti-horário até a reta, a gente determina o coeficiente angular, certo? Concorda que aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta S com o eixo X é perpendicular, ou seja, forma 90 graus? Tá. E lembra que para a gente determinar o coeficiente angular de uma reta, eu posso calcular a tangente do ângulo, que nesse caso vai ser 90. Gente, não vou entrar em detalhe na trigonometria, tá? Isso daí a gente já viu. Mas lembra que a tangente de 90 não existe, tá? Portanto, essa reta S aqui, ó, ela não tem coeficiente angular, portanto, esse caso é uma exceção. Então, eu acho que vale o destaque, beleza? Bom, voltando então no caso que a gente vai analisar, vai estudar. Gente, vocês conseguem perceber aqui, ó, nesse caso, que ó, eu tenho uma reta R, uma reta S, elas se cruzam num único ponto, são perpendicular, tá? Gente, vocês conseguem observar que aqui tá nítido, ó, no desenho tá nítido, ó, que esse ângulo aqui, ó, ele é bem maior em relação a esse, tá? Portanto, os coeficientes angulares são diferentes. Nítido, tá? Gente, toda vez que a gente vai trabalhar com retas concorrentes perpendiculares, essa condição aqui, ó, essa condição aqui, ela é válida. Então, é nessa condição que a gente vai trabalhar. Bom, gente, ó, quando possível, eu sempre gosto de determinar, de mostrar as formulinhas, porém aqui a gente não tem ferramenta suficiente, tá? Mas, quando a gente multiplica, ó, a gente multiplica o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S e o resultado for menos 1, isso significa que as retas são perpendiculares. Ah, professor, mas se eu multiplicar e der diferente de menos 1? Significa que elas não são perpendiculares, tá? Então isso daqui é como se fosse uma condição de existência. Então vou repetir. Se eu multiplicar o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S e o resultado for menos 1, significa que as retas são perpendiculares. Beleza?
Só isso. Bom, como que isso vai ser cobrado, então? Vamos lá. Gente, tem um exemplo aqui, ó. Analise se as retas são perpendiculares. Como que eu vou saber? Tá, então foi dado duas retas, AR e AS, e ele quer saber se elas são perpendiculares entre si. Gente, eu vou usar esse conceito aqui, ó. Então, se eu pegar o coeficiente angular da reta R, multiplicar o coeficiente angular da reta S, isso daqui for igual a menos 1, significa que elas são perpendiculares. Caso não, elas não são. Beleza? Então, o primeiro passo é transformar, tá? Ou melhor, trabalhar ambas as retas na forma reduzida. Gente, por isso que eu falei, vou repetir. Gente, a mais utilizada é a reduzida. Justamente para a gente conseguir ter esse olhar, tá? Bom, então vamos focar na reta R. Vamos lá. Ó. Então a reta R, ela tem a equação 2x menos y mais 1 igual a 0. Lembra que quando a gente for trabalhar com a equação na forma reduzida, isola o y, tá? Então eu vou pegar o y e jogar ele para cá. Então vai ficar assim, ó. 2x mais 1 igual a y. Ah, professor, mas eu estou acostumado a trabalhar com o y aí na esquerda e o 2x mais 1 na direita. Gente, é só inverter, tá? Ó, y igual 2x mais 1. Chegamos na equação reduzida da reta R. Bom, eu vou destacar aqui, ó. Ó, lembre-se que esse 2 aqui, ó, é o nosso coeficiente angular. Beleza? Bom, seguinte, vou fazer a mesma coisa agora com a reta S. Ó, x mais 2y mais 4 igual a 0. Então, para achar a equação reduzida, eu vou simplesmente isolar o y, tá? Então, nesse caso, gente, eu vou optar por passar o x para lá e o 4 para cá. Então, vai ficar 2y igual menos x, o 4 é positivo, passa negativo, menos 4. Ah, chegamos na equação reduzida? Ainda não. Por quê? Tem esse 2 intruso aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? O 2 está multiplicando, passo ele dividindo, certo? Então vamos lá, ó. Y igual menos x menos 4 dividido por 2. Vou fazer o seguinte para ficar melhor aqui, ó. Eu vou separar, vou abrir isso em duas frações. Vai ficar y igual menos x por 2 menos 4 por 2. Gente, aqui é o seguinte, ó. Ó, lembre-se que se não tem nada aqui na frente do x, menos 1, certo? Eu vou dar uma arrumadinha aqui ainda, ó. Posso escrever essa equação assim, ó. Y igual menos meio vezes x, menos 2. Desculpa, ó, menos 4 dividido por 2 é menos 2. Beleza? Portanto, aqui, ó, encontramos o coeficiente angular da reta S. E aí, o que a gente pode fazer para saber se de fato essas retas são perpendiculares ou não? Vou vir aqui, ó, e vou usar essa condição. Se eu pegar o coeficiente angular da reta R, que no caso é 2, e multiplicar pelo coeficiente angular da reta S, que é menos meio, se por acaso esse produto aqui, essa multiplicação for igual a menos 1, significa que eles são perpendiculares. Gente, ó, 2 vezes meio menos 1, ou posso simplificar aqui, ó, percebam que o resultado aqui deu quanto? Menos 1. Ou seja, posso afirmar que essas retas, elas são perpendiculares. Belezinha? Exercício tranquilo, né? Percebam que o importante é trabalhar a equação na forma reduzida, tá? Só mais um exercício, tá, gente? Vou virar a folha.
Pessoal, continuando aí, ó, eu tinha esquecido de colocar as equações, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Gente, ó, qual o valor de K para que as retas fiquem perpendiculares? Gente, ó, vou destacar o K aqui, ó. Beleza? Então ele quer saber exatamente o valor do K. Ó, vou destacar também essa palavrinha aqui, hein? Perpendiculares. Perpendiculares. O que significa isso? Significa aquela condição que a gente conhece. Se eu pegar o coeficiente angular da reta R, multiplicar pelo coeficiente angular da reta S, isso tem que ser igual a menos 1. Beleza? Deixa anotadinho aí, gente. Deixa anotadinho que provavelmente a gente vai usar esse conceito aqui. Gente, então ele deu a reta E e a reta S. Percebam que ambas estão na forma geral. Vou fazer o quê? Usar a forma reduzida, tá? Bom, seguinte, ó. Primeiro eu vou trabalhar em cima da reta R. Então vamos lá. 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Então lembra que a forma reduzida, eu vou isolar o y. Então vou passar o 2x para cá e o 4 para cá. Então 3y igual menos 2x. Então perceba que é positivo passa negativo. O menos 4 negativo ele passa positivo. Beleza? Ah, tá na forma reduzida? Ainda não, gente. Eu vou insistir. Ó, o 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, ó, y igual menos 2x dividido por 3 mais 4 dividido por 3. Beleza? Gente, ó, aqui eu já vou destacar o menos 2/3, tá? Então, lembrando que esse valor aqui, ó, o menos 2/3, ele é referente ao valor do coeficiente angular da reta R, beleza? Vou fazer a mesma coisa com a reta S. Então, vamos lá. Ó, kx menos 2y mais 4 igual a 0. Bom, vou trabalhar com ela na forma reduzida. Vou isolar o y. Então, vai ficar, ó, menos 2y igual. Passei para cá negativo. Passei para cá negativo. Tá na forma reduzida? Ainda não, gente. Lembre-se que tenho que isolar o y. Vou fazer um negocinho aqui antes, tá? Tá vendo que a variável está negativo? Vou multiplicar ela por menos 1. Então vai ficar 2y igual kx mais 4. Gente, por que eu fiz isso? Para deixar a variável, o y positivo, tá? Precisava? Não, mas eu prefiro. Ó, então 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então vai ficar k por x dividido por 2 mais 4 dividido por 2. Gente, vou simplificar aqui, ó. Y igual k por 2 vezes x mais quanto que é 4 dividido por 2? 2. Beleza? Gente, ó, de novo, vou dar um destaque aqui, ó, no nosso coeficiente angular. Portanto, aí, ó, eu tenho o coeficiente angular da reta S. Ó, vou dar um destaque. Gente, como que eu faço, então, para descobrir o valor do K? Sendo que eu tenho essa condição aqui em cima, ó. Por que eu tenho essa condição? Porque as retas são perpendiculares. E aí, alguma ideia como que a gente faz para descobrir o valor do K? Gente, e se eu pegar o valor do coeficiente angular da reta R e substituir aqui, da reta S substituir aqui, igual a menos 1, acho o valor do K. Sim ou não? Então vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, tudo isso tem que ser igual a menos 1. Professor, por que você colocou isso? Porque as retas são perpendiculares, o enunciado informou isso, beleza? Quanto é o coeficiente angular da reta R? Menos 2/3. Vezes, quanto é o coeficiente angular da reta S? K sobre 2. Tudo isso tem que ser igual a menos 1. Beleza? Gente, é só resolver.
Pessoal, que é o seguinte, hein? Não vai querer fazer MMC aqui, pelo amor de Deus. Isso é uma multiplicação, não é uma soma, tá? Ou uma subtração. O que eu faço aqui? Multiplico em cima, multiplico embaixo, beleza? Menos 2 vezes K, menos 2K. Dividido por 3 vezes 2, 6. Tudo isso tem que ser igual a menos 1. Gente, ó, dá para simplificar, beleza? Dá, mas vamos fazer uma regra de 3? Ó, vou colocar umzinho aqui embaixo só para fazer a regra de 3. Então vai ficar, ó, menos 2K vezes 1, menos 2K. 6 vezes menos 1, menos 6. Beleza? O menos 2 está multiplicando, passo ele dividindo. Ou multiplico por menos 1 para deixar a variável positiva, mas tanto faz. Então vou passar o menos 2 dividindo, tá? K igual a menos 6 dividido por menos 2. Na divisão, menos com menos é mais. 6 dividido por 2 é 3. Encontramos o valor do K que o enunciado pediu pra gente. Beleza? Bom, vamos lá. Temos mais 2 exercícios aí, tá? Bom, continuando aí, ó. Encontre a equação da reta S para que ela fique, vou grifar a palavra de novo, ó, para que ela fique perpendicular com a reta R. Bom, e aí, gente, ó, o que ele forneceu para nós aqui? Forneceu a reta R e forneceu um ponto da reta S, tá vendo? Então esse ponto ele chamou de A. Então essa reta S, ela passa por 1 e 2. Gente, primeira coisa eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou focar na reta R e vou achar a forma reduzida dela. Então vamos lá, ó. Reta R. 3x menos 2y mais 2 igual a 0. De novo, gente, para achar a forma reduzida, vou isolar o y. Beleza? Então vamos lá. Menos 2y igual menos 3x menos 2. Gente, ó, vou deixar a variável positiva. Então vou multiplicar tudo isso por menos 1. Ficou 2y igual 3x mais 2. Achamos a forma reduzida? Não, tá? Vou ter que passar o 2 que está multiplicando dividindo. Então vai ficar o seguinte, ó. Y igual 3x dividido por 2 mais 2 dividido por 2. Só arrumando aqui, ó, y é igual 3 meios vezes x mais 2 dividido por 2 é 1. Beleza. Professor, mas por que você fez isso? Gente, lembra que eu falei que quando a gente for trabalhar com esse tipo de situação, transforma isso na forma reduzida, pelo menos a gente consegue saber o valor do coeficiente angular, tá? Mas vocês podem estar pensando, professor, mas o porquê que o professor fez isso? O que vai me ajudar? Tá, vamos lá. Gente, lembra que quando a gente começou a estudar retas, eu falava, gente, para determinar a equação da reta, eu preciso do quê? Preciso de 2 pontos ou de um ponto e o coeficiente angular. Portanto, aqui da reta S, ó, ele me deu um ponto, certo? O que eu preciso saber, então? Eu precisaria saber um outro ponto para achar a equação ou preciso saber o coeficiente angular dele. Vamos pensar. Se as retas são perpendiculares, posso usar esse conceito aqui, ó. O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a quanto? Menos 1. Gente, olha e observa. Se eu tenho o valor do coeficiente angular aqui, ó, da reta R, não consigo achar o coeficiente angular da reta S através desse raciocínio? Fato que sim, tá? Só substituir o valor e achar, então, o coeficiente angular da reta S. Então, vamos lá, ó. Ó, substituindo aqui vai ficar 3 meios vezes
o coeficiente angular da reta S, tudo isso tem que ser igual a menos 1. Ó, o 3/2 está multiplicando, o que eu vou fazer? Passar ele dividindo. Então vai ficar, ó, o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Gente, eu vou colocar umzinho aqui embaixo só para passar isso daqui dividindo, ó. 3 por 2. Gente, aí vamos lá, ó. Lembra do barriguinha, barrigão? Então, multiplicando primeiro os extremos, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 1, 3. Chegamos no coeficiente angular da reta S. Gente, tem um outro jeito de fazer, ó. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Jeito de fazer. Bom, lembra que aqui, ó, esse 3/2 está multiplicando, passo ele dividindo? Ou eu posso passar esse valor multiplicando para o outro lado, inverter na fração. Ia ficar assim, ó. Ó, menos 1 vezes, passo a inverter na fração, 2 terços. Percebam que aqui, ó, ia dar a mesma coisa? Ó, coloco umzinho aqui embaixo. Menos 2, né? Multiplico aqui em cima, fica menos 2, dividido por 3, tá, gente? Tanto faz. É que tem professor que gosta de falar assim, tem professor que gosta de falar assim, tanto faz, beleza? De novo, por que eu fiz isso? Gente, ó, quais as informações que a gente tem da reta S? Temos, então, um ponto, beleza? Além disso, a gente sabe também o coeficiente angular da reta S, menos 2 terços. A partir daqui, ó, se eu tenho um ponto e tenho o coeficiente angular, eu consigo determinar a equação dela. Como eu faço isso? Ó, lembra da formulinha? Ioiô, michichô, lembra? Aqui é o seguinte, ó, esse valor é referente ao x0 na equação e esse valor é referente ao y0 na equação, tá? Então a gente vai substituir. Então vai ficar assim, ó, y menos 2 igual o coeficiente angular, que é 2 terços, vezes x menos 1. Beleza? Bom, só arrumando aqui, gente, vai ficar o seguinte, y menos 2 igual, ó, faço a distributiva, menos 2 terços vezes x, menos 2 terços x. Menos 2 terços vezes menos 1, menos com menos dá mais 2 terços. Beleza? Bom, continuando aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vou passar esse valor que está subtraindo, somando para o outro lado. Y igual menos 2 terços vezes x, mais 2 terços, mais 2. Gente, a gente vai precisar arrumar, tá? Como que eu faço para arrumar isso? Gente, tá vendo que eu tenho uma soma de fração? Vou ter que fazer o famoso MMC, tá? Vou colocar umzinho aqui embaixo. Gente, o MMC de 3 e 1 é 3, tá? Não vou nem fazer aqui porque não convém. Então vai ficar, ó, y igual. Gente, ó, 3. Lembra do esquema, hein? Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes menos 2x, menos 2x. Beleza? Ó, 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, chegamos que y é igual a menos 2 terços vezes x, mais, gente, ó, 8, tá? Ó, 2 mais 6, 8, dividido por 3. Chegamos na resposta do enunciado, tá? Ou seja, a equação da reta S tem essa carinha aqui, ó. Beleza? Bom, mais um, tá? Para finalizar aí. Vamos lá. Gente, ó, um exercício
clássico aqui, tá? Encontre a equação da mediatriz de AB. Gente, ó, então lembra que isso daqui, ó, representa um segmento de reta entre A e B. Bom, a gente já viu mediatriz, tá? Mas vamos relembrar. Gente, o que é mediatriz? Mediatriz, então, é um ponto, ou melhor, é uma reta que corta exatamente o ponto médio, formando 90 graus, tá? Então isso daqui, ó, seria a nossa mediatriz. Então vou repetir, tá? Ó. Mediatriz é uma reta, tá? Ó, que corta o ponto médio desse segmento de reta, formando 90 graus, tá? Isso é mediatriz. Gente, então ele quer encontrar a equação dessa reta que eu fiz em vermelhinho. Vou relembrar. Gente, para a gente determinar a equação de uma reta, preciso de 2 pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Seguinte, e aí? Quer dar um pause no vídeo e pensar um pouquinho? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que a mediatriz, ela corta o ponto médio? Então, ó, concorda que... Gente, eu vou chamar aqui, ó, o ponto médio de C, tá? A gente não consegue determinar as coordenadas desse ponto médio aí? Consegue, tá? A gente já viu isso lá no comecinho do ano. Então, lembra que as coordenadas do ponto médio é a soma dos valores de x por 2, e as coordenadas do y do ponto médio é a soma dos valores de y dividido por 2, certo? Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer aqui em vermelhinho, tá? Para ficar da mesma cor daqui, ó. Vou achar esse valor aqui, ó, tá? Então, vai ficar o seguinte. O x do ponto médio é igual a 2 mais 4... dividido por 2. Então, o x do ponto médio é igual a 6 dividido por 2 é 3. Beleza? Agora a gente vai achar o y do ponto médio. Então, o y do ponto médio é igual a 4 mais 6 dividido por 2. Então, o y do ponto médio é 10 dividido por 2, 5. Portanto, esse ponto que eu chamei de C aqui, que é o ponto médio, ele tem como coordenadas 3 e 5. Beleza? Bom, gente, ó, então concorda que esse ponto médio ele pertence tanto a essa reta AB quanto a essa reta em vermelhinho, que é a nossa mediatriz. Então, a gente já tem um ponto aí. Eu vou anotar aqui, ó. Ó, 3 e 5. Beleza? Agora, falta a gente descobrir ou mais um ponto ou o coeficiente angular dessa reta em vermelhinho que é mediatriz. Gente, condição de achar mais um ponto nós não temos, mas a gente tem a condição de achar o coeficiente angular dela. Como, professor? Gente, concorda comigo que ó, eu falei que a mediatriz ela forma 90 graus com esse segmento de reta AB? Se ela forma 90 graus, ela é o quê? Perpendicular. E se ela é perpendicular, ela segue essa regra. MR vezes MS tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a quanto? Menos 1. Ah, professor, mas tem um problema. Nós não temos o coeficiente angular da reta AB. Concordo? Mas a gente consegue achar. Como? Eu não tenho 2 pontos? Então lembra que uma das opções para a gente achar o coeficiente angular da reta AB é o seguinte, ó. Lembra que eu posso fazer o seguinte? É a variação do y dividido pela variação do x. O que significa isso? Ó, a variação é um menos o outro. Então vai ficar 4 menos 6 dividido. Gente, se eu peguei o 4 primeiro, eu vou colocar o 2 primeiro aqui, tá? Ó, 2 menos 4. Beleza? Ó, então o coeficiente angular da reta AB vai ficar menos 2
dividido por menos 2, que vai dar 1. Gente, isso daqui, ó, esse valor, então, é o coeficiente angular da reta AB. Beleza? Gente, então, ó, descobrimos, então, aqui, ó, o coeficiente angular da reta AB. Beleza? Gente, eu coloquei MR, MS porque é a terminologia que eu tô usando. Mas entenda que esse valor aqui, ó, acabei de descobrir. Certo? Tá, então vamos lá. Então vamos substituir esse valor aqui na equaçãozinha. Vai ficar 1 vezes MS igual menos 1. Gente, eu vou passar esse valor dividindo. MS é igual a menos 1 dividido por 1, ou seja, o coeficiente angular da nossa mediatriz é menos 1. Acabamos o exercício? Não, né? Por quê? Ele quer que a gente encontre a equação. Para encontrar a equação, preciso de, ó, coeficiente angular. Ups, gente, ó, esqueci de colocar um menos aqui e tal. E preciso de um ponto. Portanto, vamos lá. Eu vou usar esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Para a gente achar, então, a equação da reta, vou usar o famoso ioiô, mi, xixô, tá? Sendo que o valor do y0 do x0 a gente tem aqui, que é esse ponto, e o valor do m a gente acabou de encontrar. Então vai ficar o seguinte, ó, y menos 5 igual a menos 1 vezes x menos 3, tá? Só arrumando, y menos 5 igual. Gente, ó, multiplicando aqui, ó, menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes menos 3, mais 3. Lembra que menos com menos a multiplicação é mais. Vou jogar o 5 para lá, y igual menos x mais 3 menos 5, y é igual a menos x mais 3 menos 5 é menos 2. Encontramos a equação da reta mediatriz que o exercício pediu. Beleza? Gente, vamos lá. Mais um tópico aí, tá? Agora a gente viu retas perpendiculares. É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Estamos acabando. Até mais. Tchau, tchau. Fui.